pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel. Na aula de hoje nós vamos falar sobre fluidos. Entretanto, por ser um conteúdo muito extenso, a aula de hoje é só a primeira parte do conteúdo, tá? Então vamos lá, né? Solta a vinheta, editor. Pronto, aqui na minha tela eu tenho os slides que eu vou utilizar na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Aqui são os tópicos que eu vou abordar na aula de hoje. Primeiramente, eu vou falar o que é um fluido, depois vou dar exemplos. Posteriormente, eu vou falar sobre a massa específica e da pressão. Depois, eu vou falar sobre fluido em repouso. E vou finalizar a aula de hoje falando do princípio de Pascal. Tá certo? Então vamos lá. Bom, o que é um fluido? Um fluido é basicamente uma substância que pode escoar. Essa substância também é capaz de assumir a forma do recipiente onde está sendo colocado. Como exemplo, eu tenho líquidos e gases. Então vamos pegar aqui primeiro essa figura. Aqui dentro eu tenho um fluido, que no caso vai ser a água, e essa água está assumindo o formato desse recipiente. Tá certo? Já desse outro exemplo, eu tenho também a água, só que nesse caso ela está assumindo o formato desse outro recipiente, que no caso vai ser um copo. Então, pessoal, essa é uma característica muito importante do fluido. Ele basicamente é capaz de assumir o formato do recipiente onde foi colocado. Tá certo? Então vamos lá falar um pouco da massa específica e da pressão. Como é que vai ser dada a nossa massa específica? Imagine que você tem um fluido e desse fluido você retira um pequeno volume V. E nesse volume V que você retirou, você vai medir a massa que está contida nele. Caso essa relação de massa dividido pelo volume seja constante em todos os pontos do fluido, como é que eu posso calcular a massa específica? A massa específica que vai fazer o papel desse pezinho vai ser igual a massa dividido pelo volume, tá certo? Lembrando, pessoal, que quando trabalhamos com essas operações é muito importante você se atentar às unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a massa é dada em quilograma e o volume é dado em metro cúbico. Ou seja, a massa específica, a unidade da massa específica é dada em quilograma por metro cúbico, tá certo? Continuando. Tá, imagine essa seguinte situação. Você tem um cilindro e na parte inferior desse cilindro você tem um gás que vai fazer o papel do meu fluido, tá? Já nessa parte aqui do meio, você tem um êmbolo de área A. E nesse êmbolo de área A, eu vou aplicar uma determinada força, como está aqui mostrado na figura, tá? A força está aplicada de cima para baixo, nessa área A, tá certo? Caso essa força ela seja uniforme e a área A seja totalmente plana, como é que eu posso calcular a pressão? A pressão ela vai ser dada pela força dividida pela área. Lembrando, pessoal, que aqui também precisamos se atentar às unidades do sistema internacional, tá certo? No caso, a pressão ela vai ser dada em Pascal e o Pascal ele pode ser entendido como Newton dividido por metro cúbico, perdão, por metro ao quadrado. Esse Newton é da força, tá certo? E o metro ao quadrado vem da área, tá certo? Então esse seria o formato que você poderia utilizar para calcular a pressão, tá certo? Bom, agora pessoal, nós vamos falar sobre um fluido em repouso. Só que agora, primeiramente, vamos supor essa seguinte situação. Você tem aqui um mergulhador que está a uma determinada profundidade H dentro desse fluido, ou seja, dentro da água. Como é que eu poderia relacionar a pressão que esse mergulhador está sentindo com a
a profundidade H. Como é que eu poderia achar uma relação entre os dois, da pressão e do H? Nós sabemos que à medida que esse H ele aumenta, por exemplo, de H passa a ser H mais 1, H mais 2 e assim por diante, à medida que essa profundidade ela aumenta, a pressão exercida nesse mergulhador vai aumentando, tá certo? Entretanto, só essa fórmula de P igual a força dividido pela área, ela já não vai ser mais suficiente. Então nós precisamos traçar algum processo lógico para achar essa relação. Como é que a gente poderia fazer isso? Pronto, imagine que você tem essa situação. Aqui em cima você tem o ar e aqui embaixo a água. O primeiro passo seria traçar um eixo, que nesse caso eu estou chamando de eixo Y. Nessa parte aqui de cima, onde está o ar, seria a parte positiva desse eixo. Aqui dentro da água seria a parte negativa do eixo Y. E nesse limiar entre o ar e a água, eu tenho um ponto de y igual a zero, justamente aqui nesse limite. Tá certo? Para facilitar nossas contas, também eu estou assumindo que aqui dentro teria um determinado cilindro e essa parte de cima do cilindro seria no ponto y igual a y1, perdão, e aqui nessa parte de baixo eu teria o y2. Juntando todo esse processo de eixo, cilindro, ponto y igual a y1, y2, com todos aqueles conceitos de força resultante, a pressão que a gente viu e o peso, nós conseguimos traçar um processo lógico e achar essa equação. Então vamos tentar aqui entender essa equação. Eu tenho a pressão 2, que é justamente nesse y igual a 2, ela vai ser igual à pressão 1, que é nesse ponto y igual a y1, na verdade, mais a massa específica, que nós vimos aqui, tá? Só relembrando. Então eu tenho a massa específica, a gravidade, tá? do local, e tenho o y1, que é esse ponto aqui em cima, menos o y2, tá certo? Então, essa seria a fórmula que você poderia utilizar para calcular justamente a pressão de acordo com a profundidade desse mergulhador. Mas, pegando essa situação e adaptando um pouco ela, como está aqui na figura, vamos supor que esse y1, aqui de cima, ele está justamente naquele limiar do y igual a zero. Quando eu faço isso, e começo a fazer substituições, eu encontro essa fórmula, tá certo? O P é a pressão, tá? Nesse ponto aqui de baixo, no nível 2, é igual ao PO, lembrando, pessoal, que o PO é a pressão atmosférica, tá certo? Então eu tenho o PO mais a massa específica vezes a gravidade do local vezes o H, que é justamente a profundidade que estava a profundidade do mergulhador, que era justamente o que a gente estava procurando, tentando achar alguma relação. Então essa seria a forma que você poderia fazer para calcular justamente a pressão de acordo com a profundidade. Aqui, pessoal, tem dois cuidados especiais que você deve tomar. Aqui no tópico 1 tem dizendo: a equação acima, ou seja, justamente essa, não depende do formato do recipiente. Como assim? Ao invés de ser um quadrado, ou se você preferir um cubo, ao invés de ser um quadrado ou um cubo, se fosse um cilindro, como a gente viu aqui, por exemplo, essa fórmula também seria a mesma, essa fórmula também seria verdadeira. Então o formato aqui não importa, tá certo? O segundo ponto diz o seguinte: pontos com a mesma profundidade H tem a mesma pressão. Como assim? Imagine que eu tenho um ponto aqui, um ponto A, e aqui eu tenho um ponto B. A pressão no ponto A é a mesma que o ponto B, porque eles estão justamente na mesma profundidade H. Então, caso eu pudesse traçar uma linha que seria correspondente a esse nível 2,
todos esses pontos com a mesma profundidade teriam a mesma pressão. Ou seja, não importa se o mergulhador estivesse aqui ou aqui. Se a pressão fosse, por exemplo, vamos supor 1, nesse outro ponto também seria 1, tá certo? Então é isso que diz o ponto 2. Essas duas informações, tanto no tópico 1 quanto no tópico 2, elas são muito importantes e costumam cair em provas, tá? Então você não pode se esquecer disso. Vamos lá continuar, pessoal. Pronto, pessoal. Agora nós vamos falar sobre o princípio de Pascal. O princípio de Pascal, ele diz o seguinte: uma variação da pressão aplicada a um fluido incompreensível contido em um recipiente é transmitida integralmente a todas as partes do fluido e às paredes do recipiente. Então vamos tentar aqui entender o que isso significa. Eu tenho aqui um recipiente e dentro do recipiente eu tenho um líquido que vai fazer o papel do meu fluido. Aqui em cima eu já tenho um êmbolo, aqui em cima, né? Já nessa parte superior eu tenho uma caixinha com bolinhas dentro. À medida que eu vou jogando bolinhas aqui dentro dessa caixinha, a pressão que essa força vai fazer, ela vai ser transmitida a todos os pontos desse líquido. Então vamos supor que, primeiramente, você tem uma caixinha com 10 bolinhas. Então essa pressão ela vai ser transmitida para os pontos do fluido. Entretanto, caso você, por exemplo, aumente de 10 bolinhas para 100, por exemplo, essa variação, esse aumento de pressão também vai ser sentido nesses pontos. Nesse caso eu estou supondo um ponto P aqui embaixo, e esse ponto P também vai sentir esse aumento de pressão. Então, é basicamente isso que o princípio de Pascal ele diz. Então vamos pegar aqui esse princípio de Pascal e ver um exemplo na prática de como seria. Aqui na minha tela eu tenho o que a gente chama de macaco hidráulico. E é justamente esse macaco hidráulico que vai utilizar o princípio de Pascal, tá certo? Então vamos aqui tentar entender a figura. Eu tenho um determinado cilindro, muito parecido com a situação que a gente viu no início da aula, e aqui eu tenho um êmbolo de área A. Já do lado direito, eu tenho um outro êmbolo, só que com área maior, e aqui também eu tenho o mesmo fluido, tá? Quando eu pego uma força F1 e empurro esse êmbolo, a pressão, como a gente viu, ela vai ser transmitida para todos os pontos, né? Para cá, para cá, para cá e para cá. E essa pressão que vai sendo transmitida vai ser responsável por causar uma força que vai pegar esse êmbolo 2 e vai empurrar ele. É como se você estivesse empurrando de um lado e do outro estivesse subindo. A pressão 1 nessa região ela vai ser igual à pressão 2 nessa região. E como a gente viu, a pressão 1 pode ser calculada pela força 1 dividido pela área 1. E como as pressões são iguais, eu também posso substituir a pressão 2 pela força 2 dividido pela área 2, tá certo? Um cuidado, pessoal, um cuidado que é muito importante você ter, é que eu não estou dizendo que a força 1 é igual à força 2. Muito pelo contrário. A força 2 ela é maior do que a força 1. Imagine que, por exemplo, aqui em cima você tem um carro, por exemplo, e aqui você tem uma alavanca que você vai usar para empurrar. Nesse macaco hidráulico, é como se você pegasse uma força pequena, empurrasse o êmbolo, e essa força pequena se multiplicasse, aumentasse, né? Ao ponto de conseguir empurrar o carro aqui para cima. É como se você tivesse que causar uma força pequena de um lado e o resultado do outro seria uma força muito grande. Então, esse é o objetivo desse macaco hidráulico, tá certo? Essa relação aqui é muito importante você guardar. Então vamos lá continuar. Outro ponto que a gente pode ver nesse macaco hidráulico é justamente pegando o volume deslocado desse líquido. Então como é que seria na prática? Eu tenho esse êmbolo aqui na posição A
e vou aplicar uma força A. Imagine que eu vou aplicar daqui de cima até esse outro ponto. Se eu pudesse calcular esse volume de líquido que foi deslocado, vai ser igual ao outro volume de líquido do lado B. Como assim? Quando eu empurro esse êmbolo dessa posição A para essa outra posição, lá do outro lado, o que aconteceria? Eu teria, por exemplo, esse êmbolo aqui nessa posição B, e à medida que o ar fosse abaixando, esse êmbolo ele iria subindo até essa nova posição. Ou seja, esse volume de líquido deslocado vai ser igual a esse novo volume de líquido deslocado. Eu poderia dizer que o volume 1 é igual ao volume 2. E caso você precisasse calcular esse volume, como nesse caso é um cilindro, por exemplo, você poderia fazer a área da base vezes a altura. Você calcula o volume de um lado e já sabe que o volume é igual do outro lado. Tá certo? Outro cuidado que você deve ter é que é comum as questões falarem em trabalho de uma força executada. Então, por exemplo, imagine que você tem a mesma força A e essa força A está sendo deslocada nessa distância, dA. Então, o trabalho que a força A realiza vai ser igual ao mesmo trabalho que essa força B ela vai realizar. Só que nessa distância aqui menor, dB. Eu tenho a força B e a distância B. Então eu posso dizer que o trabalho da força A vai ser igual ao trabalho da força B. Recapitulando, pessoal, o volume de líquido também é o mesmo, o trabalho também vai ser o mesmo. Beleza, pessoal? Tá, para encerrar a aula de hoje, aqui eu tenho um outro exemplo da aplicação do princípio de Pascal. Imagine que aqui em cima eu tenho uma pessoa e eu tenho essa outra pessoa que está deitada. Essa pessoa que está aqui em cima, ela está aplicando uma pressão justamente no abdômen dessa pessoa que está deitada. Essa pressão ela vai ser transmitida, como a gente viu, né? E vai ser transmitida até a garganta da pessoa. E essa transmissão da pressão, como a gente viu, né? Ela vai ser responsável por tirar, por exemplo, o alimento que está aqui preso. Então, pessoal, essa seria uma outra aplicação do princípio de Pascal, beleza? Bom, pessoal, a aula acabou, tá? Eu espero que tenha conseguido explicar tudo direitinho para vocês. Em caso de dúvida, já sabe, pode deixar nos comentários que eu vou olhar e vou responder você. Também gostaria de pedir que você curtisse o nosso vídeo e gostaria também de pedir que você se inscrevesse no canal para não perder os próximos vídeos, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tenham um bom dia.